Olá pessoas! Estavam à espera desse vídeo. Hoje vamos abordar um tema muito importante: saúde mental e depressão na adolescência. Certeza que é um tema que vão adorar descobrir e saber mais ferramentas para o vosso próprio autoconhecimento. Obviamente que eu já vos tinha dito, já tinha partilhado com algumas pessoas que eu iria abordar este assunto que é muito importante hoje em dia e que iria fazer com uma pessoa muito especial e que me deu as ferramentas certas para chegar onde eu estou hoje. E quando eu digo para chegar onde eu estou hoje, é uma capacidade para vocês conseguirem saber lidar com o vosso cérebro, com a vossa mente e saber o quão o poder da mente nos leva a níveis muito, muito elevados. Quem é que é esta pessoa linda, maravilhosa? É a Sandrine. E quem é que é a Sandrine? Para mim, a Sandrine é a melhor psicoterapeuta. Também não conheço mais ninguém, é a única. Obrigada. Pelo qual eu tenho um carinho muito, muito grande, porque foi a pessoa que me deu as ferramentas e que me ensinou como lutar contra mim mesma, certo? Ótimo. Sandrine, então, hoje vamos abordar temas muito importantes, pelas quais tu tens sido uma das pessoas mais ligada às pessoas e vários tipos de exemplos e experiências com pessoas, e vamos abordar então um tema que diz respeito à saúde mental, que é uma das partes que as pessoas têm se esquecido muito, que é a nossa base, Claro que sim. é onde começa tudo. E procurar encontrar aqui algumas chaves para detectar, em primeiro lugar, os sinais de uma pessoa que esteja a passar por uma depressão, ou por algum desequilíbrio emocional, ou por algum trauma. Que tipo de sinais é que tu já os conheces e que queiras partilhar com outras pessoas para que se calhar seja, como é a expressão, um abrolhos? Então, primeiro quero falar sobre a parte da inteligência emocional para que conseguirmos chegar à tua questão. Ok. A inteligência emocional é nós conseguirmos avaliar os nossos sentimentos. Porquê? Porque tu, ao conseguires avaliar os teus sentimentos, consegues passar a ferramenta seguinte, que é gerir as tuas emoções. Porque quando nós falamos de controlar as nossas emoções, é uma carga pesada. Controlar seria de esforço. Então, nós mudamos essa palavra como uma ferramenta na questão de gerir as emoções. Então, quando nós avaliamos os nossos sentimentos e os dos outros, nós conseguimos gerir os nossos e os dos outros, numa questão de benefício só para nós, porque é assim, há coisas que nós não controlamos e nós não controlamos os outros, os pensamentos dos outros ou da forma como eles nos abordam, mas conseguimos controlar como nós vamos entender a parte, por exemplo, de um ataque de uma outra pessoa para connosco. Exatamente. Há um grande filósofo que diz que veneno só faz efeito se o tomarmos. Portanto, se alguém nos vier atacar e nós obviamente não conseguimos então gerir essa nossa parte emocional, nós vamos ficar afetados pelo ataque da pessoa. Então a inteligência emocional, ela é um conceito que foi criado pela psicologia para as pessoas então saberem lidar com as suas emoções. Em relação à parte do conceito de depressão, não é? Que é um conceito em que as pessoas se sentem deprimidas durante às vezes vários dias, há pessoas que até meses, anos, e que não conseguem ter essa gerência emocional e sentimental de poder pedir ajuda, mas há aqueles sinais que as pessoas por vezes vão vendo, que há vários sinais. Um deles é as pessoas podem se isolar, não quererem sair de casa, e que são aquelas pessoas depois que deixam de trabalhar de um dia para o outro, dizem que têm qualquer coisa, mas não sabem o que é, não sabem explicar. Porquê? Porque para isso elas têm que chegar à causa, porque depois há vários sintomas, mas se as pessoas só tratam dos sintomas e não tratam da causa em si, os sintomas são camuflados pela medicação, mas a medicação não vai retirar a causa.
Então, por vezes, quando vem dizer, o meu psiquiatra diz que a minha depressão é crónica, jamais posso concordar com isso. Nada é crónico, não é? Tudo tem um tempo para terminar, mas depois também depende da pessoa conseguir gerir isso e ter a capacidade de reconhecer que não é a palavra do psiquiatra dizer que aquilo é crónico e a pessoa vai criar isso como uma crença, não é? Vai acreditar, então vai tomar medicação a vida toda e não conseguiu libertar-se de uma depressão porque não foi à causa. Olha, deixa-me só interromper-te aqui um bocadinho que tu falaste do psiquiatra, que as pessoas também têm que entender que há diferenças entre psiquiatra, psicólogo e psicoterapeuta e psicanalista, há diferenças. Claro e é bom que que as pessoas também percebam, aquilo que eu fiz com a Sandrine foi psicoterapia, não tem nada a ver com tomar medicação, eu não tomei nenhuma medicação, não fui automedicada. Já me aconselharam em começar a tomar antidepressivos no hospital por um psiquiatra, mas são áreas completamente diferentes. Claro que sim. Portanto, mas a força que eu fui buscar e o que me ajudou foi a psicoterapia, foi as ferramentas que eu aprendi com a Sandrine e os exercícios que ela própria mandava fazer para casa, porque é isso mesmo, é uma questão também de disciplina. Certo. Tu mudaste em mim hábitos tão simples e minúsculos, estás a ver, que eu pensava, tipo, uau, é uma coisa, tipo, porquê que eu não fazia, porquê que eu não experimentei isto há mais tempo? E as pessoas têm que perceber qual é que é a vantagem e quais são os benefícios da psicoterapia e de outras coisas. Por isso é que nós, quando chegamos a um psiquiatra, é porque nós não passamos pela psiquiatria, não, e já estamos num estado em que nós próprios já não nos conseguimos controlar. E aí sim, a medicação entra. Claro que sim. Eu não sou contra as pessoas irem ao psiquiatra, nem Sim, sou contra exato. as pessoas fazerem medicação. Eu também Quem não. estiver a fazer, Eu fiz. obviamente que tem que ser acompanhada para fazer o tratamento até ao fim e depois Exatamente. tem que fazer algum desmame, sendo necessário. Eu Cada não caso é sou um contra caso. isso, obviamente. Não vamos também excluir partes, que há pessoas eu não sou que contra precisam. isso. Aqui a questão é que por vezes as pessoas são abordadas com essas palavras incorretas, aí é que eu queria Concordo. chegar, que a depressão é crónica, que vai tê-la toda a vida, e isso para mim é limitar a pessoa de que ela não vai ter a capacidade de se libertar daquilo. Ponto. É Sem só dúvida, esse sim. ponto que eu queria, obviamente, chegar. Ela é a melhor psicoterapeuta! Obrigada, Vitória. No entanto, há pouco, agora quando tu depois passei-te a palavra, estava então a falar de sinais. E depois, além do sinal de isolamento, há um outro sinal às vezes que é, as pessoas atacam muito as outras. Elas acordam de manhã já com que o mundo está contra elas. Eu era assim. E deitam-se também assim. Eu era assim. Então, eu tenho uma frase que também diz que um ataque é um pedido de ajuda. Porque obviamente uma pessoa que está feliz, que está contente, que até acorda de manhã a pensar o que é que eu posso fazer hoje para mudar um bocadinho o mundo, o que é que eu posso dar de mim ao outro, essa pessoa obviamente que não... Nós todos precisamos uns dos outros, não é? Porque nós Sem todos, dúvida. estamos todos ligados, somos energia, Nós precisamos de alguém para nos acompanhar na caminhada. Exatamente, porque aliás eu costumo dizer que a vida é uma partilha de emoções. Ai, sem dúvida. Olha, agora, olha, é mesmo isso. Nós precisamos de partilhar uns com os outros A nossa vibração. para nós E a nossa aprendermos. Porquê? Porque nós não sabemos tudo, eu não sei tudo. Eu cada dia que converso com uma pessoa ou que faço uma sessão, uma consulta a uma pessoa e faço uma partilha de mim para com a pessoa também está a fazer de ela para comigo. Então eu estou constantemente em aprendizagem e é esta aprendizagem que nos faz então saber lidar com os nossos sentimentos para gerir as nossas emoções, nunca controlá-las, gerir as emoções. Nós não controlamos nada. Não. E então nós, ao mudarmos muito o nosso vocabulário a nível mental, é muito importante. Por exemplo, quando a gente diz, eu tenho um problema gravíssimo para resolver, se a gente mudar essa palavra para eu tenho um desafio, a nível mental, aquilo até é algo que a gente até quer fazer porque nos vai dar gozo. Não é? Vai-nos dar gozo fazer aquilo, para quê? Porque nós vamos fazer um esforço, mas vamos chegar então ao nosso objetivo final. E é como que
há algo muito problemático na minha vida, não, há algo desafiante na minha vida. Então, à medida que nós vamos aprendendo essas palavras a nível de inteligência emocional, nós vamos tendo uma capacidade muito maior de gerir o nosso dia de uma forma completamente diferente. E aliás, está comprovado cientificamente que quem tem sessões sobre inteligência emocional até consegue chegar aos seus objetivos muito mais rapidamente quando acreditamos, por exemplo, na lei da atração, ou seja aquilo que for, portanto, a nível profissional, de saúde, familiar, objetivos de alcançar mais dinheiro. Portanto, a inteligência emocional faz com que a gente siga esses passos muito mais rapidamente. Que é, por exemplo, eu também sou coach, também faço sessões de coaching e então aí nós também abordamos várias ferramentas para as pessoas chegarem a esses passos. Logo aí também é uma grande ajuda para a saúde mental. Tu tocaste aqui num ponto e deixem-me só partilhar também a minha experiência enquanto paciente. Tu tocaste aqui numa coisa, gente, fez a diferença toda eu pôr em prática, que é mudar o chip das palavras e mudar a forma como eu comunico comigo própria na forma do desafio. Eu quando comecei a ter sessões de psicoterapia, eu quando explicava no meu caso à Sandrine o meu cancro, eu não sei o quê, eu dizia sempre o cancro, e a Sandrine mudou o meu chip só pelo simples facto de ela me dar as ferramentas de, em vez de dizeres que é o teu cancro, que é a tua doença, que é o teu problema, troca pelo desafio. Isto não é teu, isto não te pertence, isto é só de passagem. É só uma coisa que o teu corpo está a chamar, tipo, socorro, está no tempo, tipo, já chegaste ao teu limite e encara isto como um desafio. E isto, Sandrine, mudou, é uma coisa inexplicável, porque a mente depois assume, manda o corpo e o corpo assume. E é verdade, eu comecei, não, isto não é, de facto não é meu, isto não pertence, eu só tenho um estômago, portanto o estômago tem que ser saudável e isto não é meu. E fez a diferença toda nos pequenos hábitos. Claro que sim. E são esses hábitos que nós temos que mudar diariamente. E tu também, deixa-me partilhar outra coisa que agora estou-me a lembrar, é escrever. A escrita, eu nunca percebi o quanto colocar os objetivos no papel tem uma importância gigante, mesmo para a nossa imagem fotográfica memorial. E um poder enorme. E um poder enorme. A Sandrine dizia-me sempre, escreve os teus objetivos, onde é que tu estás, o que é que tu analisa, onde é que tu queres ir, quais são os aspectos que queres mudar na saúde, quais são os aspectos que queres mudar a nível profissional. Eu encarei aquilo, eu conseguia viver tudo aquilo que eu escrevia. Lembras que eu vinha, ela mandava-me fazer TPCs, eu depois tinha que voltar e mostrar os TPCs. Eu comecei a viver aquilo e o meu corpo começou a se adaptar à minha mente e isso ajudou muito também a preparação que tu fizeste, que eu fiz contigo, para aceitar a quimioterapia que eu fiz, porque foi um dos meus medos, tipo, como é que eu vou conseguir lidar com todos os efeitos? Eu só tenho 40 e poucos quilos e como é que eu vou conseguir, sabendo já da informação toda que me foi explicar? E tu preparaste-me psicologicamente de, não, tu vais passar por isto, porque isto é um desafio. Certo. Porque isto é um desafio em que tu só precisas de aprender com isto, o que é que isto vai ensinar. Exatamente. Qual é que é a aprendizagem que tu vais tirar desta situação? E gente, eu digo-vos uma coisa, se não me fortalecesse emocionalmente e aqui, e não assumisse para mim própria que sim, que eu precisava de ajuda, eu nunca, acho que não tinha capacidade nem para metade. Mas quando digo para metade, porque para além de focar-me na doença, nós temos também, eu não posso esquecer que eu tenho uma vida pessoal. E todo o resto mudou e está a mudar. Portanto, para além disto, que é o meu principal foco, neste caso eu, por exemplo, tinha que lidar com vários aspectos a nível pessoal. Tudo. E isso também é uma preparação mesmo para ver até onde é que a nossa capacidade emocional nos consegue levantar. Claro que sim. Porque o foco
está sempre na doença em si, e o importante não é a doença, é o doente, é focarmos no doente. E por isso é que ele chegou a este ponto, porque está comprovado também cientificamente, e até há vários médicos a escreverem livros sobre isso, que é, as doenças são todas causadas por algo de bloqueio emocional. Portanto, a Vitória teve este desafio a nível do cancro da neoplasia do estômago. Algum bloqueio emocional a fez chegar até aqui. Porquê? Porque quando nós temos uma doença destas causada grave, não é? Quer dizer que o corpo é o último a gritar e é o corpo para dizer: estou cansado de me tratares tão mal, e tudo vem da mente. Portanto, lá está, quando nós aprendemos então a gerir as nossas emoções, a lidar com os nossos sentimentos, a saber aquilo que nos pode afetar ou não, então nós aí começamos a limpar todo o nosso organismo. E isso é muito importante, é as pessoas aprenderem as ferramentas necessárias para poderem limpar o seu organismo. E isto é tudo científico, portanto tudo o que estamos aqui a falar é tudo comprovado científico, não tem nada a ver aqui com esoterismo, nada contra, mas tudo científico. É sem dúvida, eu acho que o primeiro passo é assumir, ter a humildade de assumir que estou mal e preciso de ajuda. Claro que sim, esse é o primeiro passo. E como é que se chega a essa parte, Sandrine? Porque assim, cada pessoa tem o seu historial. Eu cheguei aqui de uma forma em que houve pessoas, amigas minhas, em qual eu sou muito grata por todas as ajudas de todas as pessoas ajudaram de alguma forma. Foram precisas duas amigas minhas a aconselharem e a darem a experiência pessoal de que elas também passaram por algum tipo de desafio e que fizeram este processo e que eu devia experimentar. E foi a forma como as pessoas dizem de que uma coisa é dizerem: tu precisas de ir ao psicólogo. E nós encaixamos isto de uma forma completamente diferente de que se disser: olha, eu já passei por um desafio, ou então conheço alguém próximo que esteja a passar e teve a fazer por isto, sugiro que experimente. É completamente diferente. E agora quero que partilhes também da tua experiência, como é que se faz com que uma pessoa caia no real, tipo, já chega, tem que ter consciência que está mal e aonde é que eu vou buscar ajuda, porque tem que ser também com uma pessoa, que a pessoa certa, que vocês se identifiquem, que se conectem na primeira energia, é ganharem a confiança. A Sandrine deu-me luta, não foi fácil. A primeira vez que eu fiz aqui estava completamente... intenção, sim. E é preciso trabalhar, e é preciso conectar com a pessoa e saber procurar na pessoa certa também. E como é que se chega, como é que se chama a pessoas à razão? Tipo, parem! Ok. Principalmente nos adolescentes, porque assim, este problema não aconteceu agora, isto vem se desenvolvendo há anos. Claro que não foi tudo silencioso. Claro que sim. Então vamos voltar para trás, porque nós, para nos tornarmos adultos, nós temos de ter uma base. E se nós não cuidarmos da base, é quando nós temos a crescer e a aprender, se não aprendemos da melhor forma, claro que sim, temos de ir por caminhos apertados, porque muito sinceramente foi como aconteceu a mim a nível pessoal. Eu quando dei o boom, foi por caminhos que eu digo, é preciso coragem para chegar aqui. Claro que sim, claro que sim. Partilha da sua experiência, quais são os sinais que as pessoas devem parar? É assim, obviamente que não há nenhum botão, nem nenhuma varinha mágica que a gente veja que alguma situação que a pessoa deixe transparecer que não está bem e que nós conseguimos chegar lá até ela e dizer assim: não, tu hoje vais fazer uma ação comigo porque tu precisas de mim. Obviamente que vem assim, lá está, aquelas tais coisas que nós não controlamos. Obviamente que hoje em dia estas informações e estes vídeos também são muito bons, porque como eu acredito que tudo é energia e as energias conectam-se, a maior parte das vezes o que acontece é as pessoas que não estão bem a nível energético, elas vão chamar por alguma frequência estes vídeos que vão até elas a nível de um clique no telemóvel, e elas ao ouvirem já é logo uma ferramenta, que eu chamo logo isto de uma ferramenta, para vir até elas, para elas poderem ver que se esta pessoa está a dar o seu testemunho, então se eu também vou estar a passar por um desafio e estou neste momento, eu vou então experimentar, eu vou contactar a pessoa, se não for esta pessoa vou contactar outra. Porque hoje em dia eu vejo muito que há o eu egoísta é:
Exato. Eu chego ao pé de uma pessoa e digo-lhe a ela, olha, eu hoje não estou bem, o meu dia hoje não correu bem, mas a pessoa não me está a ouvir e já está, e tu nem imaginas o que é que me aconteceu. E então é o eu egoísta a pessoa tem que parar e ouvir primeiro o que a outra pessoa lhe tem a dizer, porque se eu estou, isto era um exemplo, a dizer a uma pessoa que hoje o dia não me correu bem, que eu não estou bem, eu estou a dizer à pessoa que eu preciso que ela me ouça. Então a pessoa não tem que me interromper, mas o hábito da pessoa é, mas eu também tenho isto, tu tens isto, eu também já tive, e então o que é que aconteceu? Eu estava a contar e a partilhar algo que eu precisava de retirar daqui, que estava a ser tóxico para mim. Às vezes a outra pessoa cancelou-me e bloqueou-me isso. Porquê? Porque ela foi ao eu egoísta dela. Por isso é que eu, por vezes, digo às pessoas, quando alguém está a tentar comunicar-lhe alguma coisa, não interrompa a pessoa, ouça até ao fim. Isso é muito importante para quem está a falar consigo, ouça até ao fim e depois aí sim você poderá falar. Obviamente que existe aquela palavra que é empatia, que no dicionário diz que é saber nos colocar no lugar do outro. É impossível. Eu não consigo me colocar no lugar da Vitória, a não ser que eu fosse mágica e conseguisse entrar no corpo dela, não. Eu consigo, ou posso é tentar entender quais é que é os sentimentos que ela está a sentir naquele momento e eu conseguir ter algo que lhe possa dizer para ela saber digerir da melhor forma. Agora fiquei um pouco disléxica. Mas, no entanto, eu nunca posso me meter no lugar dela. Isso é mentira, é impossível. Eu apenas posso é tentar entender o que é que ela está a sentir e como é que ela está a passar os dias e então arranjar uma ferramenta para ela poder trabalhar nela mesma. Mas agora, eu nem consigo sequer imaginar como é que ela se sente, porque isso é impossível. Então, como é que nós chegamos, por exemplo, aos adolescentes? Lá está, como pais, ou como amigos, ver os sinais que eles estejam a ter hábitos que não são normais. E a primeira pergunta sempre a fazer, a mais importante, é o que é que eu posso fazer para te ajudar? E isto é uma pergunta que se deve fazer aos amigos, à família, a todas as pessoas que a gente veja que não estão bem. Porque quando nós vamos dizer, tu precisas, nós estamos a impor algo à pessoa. E isso nunca é bem-vindo. Então, uma das frases que eu mais adoro é como é que eu te posso ajudar? E aí a pessoa então, se não estiver bem... Isso é uma porta de entrada brutal para entrar na mente da pessoa. Como é que eu posso ajudar? Então se a pessoa não está bem, a pessoa aí vai descair e provavelmente vai chorar. E vai dizer que realmente precisa de ajuda. Ou então que está a passar por um desafio que não está a conseguir geri-lo da melhor maneira, e aí então nós podemos abordar a dizer, olha, eu conheço uma pessoa que, obviamente que os desafios nunca são iguais, não pode ser que teve um desafio igual ao teu, não, estou a dizer uma frase errada, também passou por um desafio, porque todos podem ser parecidos, mas são todos diferentes, porque cada um tem a sua parte de gerir a parte emocional. E dizer então que há profissionais que trabalham com hipnoterapia, psicoterapia, como eu que também faço Tem que experimentar, mas é com a Sandrine. Eu já experimentei e é um exercício e uma ferramenta também muito boa. É brutal, é muito, muito bom. Eu adorei, muito bom. E então, ao sugerir este tipo de terapias que possam ser feitas, já é ajudar a pessoa. Exatamente. Porque nunca dizer, tu tens de fazer, tu tens de... Isso é uma imposição, é estar a mandar na pessoa. E nós não mandamos em ninguém, nós nem mandamos, é nós quanto mais no... Portanto, nós, lá está, é uma luta constante de gerir as nossas emoções, nós temos 1001 pensamentos por dia e obviamente não é fácil geri-los, não é? Mas o importante é, quando temos um pensamento mau, podermos substituí-lo por algo bom. E essas ferramentas aprendem-se nas sessões. Exatamente, é começar a fazer das frases negativas, começá-las por afirmativas. Por exemplo, eu dizia, eu não consigo dormir à noite, eu não consigo. Eu comecei a meter na minha cabeça, não consigo.
E depois, com ferramentas que eu fui adquirindo, comecei a perceber, calma, não consigo, mas o que é que eu estou a fazer de mal para não dormir? Exatamente. Comecei a questionar-me a mim própria. E isso é também uma das ferramentas que eu encontrei na meditação. Eu não sabia meditar. Eu aprendi, fui obrigada a aprender a meditar, e foi aí que eu comecei a... Eu dizia, isso é, olha, outro exemplo que eu posso dar. Eu dizia, eu não quero fazer quimioterapia, não quero pegar o cabelo, não quero ficar magra, não quero vomitar, não quero. Mas o que é que eu quero afinal? Eu comecei a parar e perguntei, mas o que é que eu quero afinal da vida? E depois, lá está, comecei a pôr no papel quais são os meus objetivos. TPCs, em casa, antes de dormir, de manhã, quando vocês quiserem. TPCs, como é que eu estou? Estou assim, vamos fazer um plano aonde é que eu quero estar. E foi assim, pequenos hábitos, Claro que que eu troquei o chip. Claro. Eu não quero bater o pé, ok, está mal, ok, eu sei, mas não há outra saída, portanto comecei a fazer coisas afirmativas, mesmo para aceitar a quimioterapia. Não, eu comecei a ir para o hospital e mesmo para as sessões, tipo, isto vai ser a minha cura, vai ser mau, mas não há outra opção, se souberem digam. Claro. Mas eu comecei, não, eu vou, isto vai me matar, mas isto é a minha cura, não dá outra. É a forma, a energia que nós ultrapassamos, o nosso corpo, a energia que nós enviamos para o nosso cérebro, e lá está, são as ferramentas. Sim, que é da forma como nós encaramos os desafios, porque este desafio que tu tens de fazer quimioterapia era algo que neste momento não poderias fugir, terias de o fazer, não é? E em vez de encará-lo do monstro, não é? Podes encará-lo como uma forma boa e uma forma, obviamente, de ver a cura e não ver a doença. Porque se a pessoa vai fazer quimioterapia e eu vou porque eu estou doente e vitimiza-se, a cura é muito mais lenta. Exatamente. Por isso é que nós temos duas mentes, que é a mente consciente e a mente inconsciente. Infelizmente a mente inconsciente tem muitas crenças, tem aqueles hábitos e todas as coisas que nós ouvimos desde que nascemos, não é? E que nós acreditamos com verdade, por isso é que elas são crenças. E quando nós temos a abordagem de outras pessoas e de testemunhos que há crenças que não devemos acreditar nelas, como que todas as pessoas que têm cancro morrem, não, isso é mentira, também é uma crença. Eu sou prova viva, estou bem viva, O cancro do estômago não é viável, que as pessoas duram pouco tempo, também é uma crença. E quando a pessoa adquire, infelizmente, este desafio de doença, não é? E se fica ligada a essas crenças que foram incutidas todas na mente inconsciente, obviamente que ultrapassar o desafio é muito mais desafiante, para não dizer então difícil. Quando nós temos estas ferramentas para trabalhar em nós, então depois todo o resto muda, porque há uma frase que é: muda o teu interior e todo o mundo exterior mudará à tua volta. E Uau. isso é verdade. E quando nós temos essa experiência, Aprendam. que comecemos por nós, portanto, eu mesma já mudei várias coisas em mim, e depois à minha volta tudo mudava. Porquê? Porque eu mudava a minha forma de ver as coisas. Logo aí até as pessoas que me abordavam-me de uma forma diferente. Porquê? Porque eu mudava a minha frequência energética. E isso é muito importante, é saber mudar a nossa frequência energética para positivo e não para negativo. Obviamente que nem sempre é fácil, lá está, nem sempre é sempre um desafio, que é, por exemplo, que infelizmente, mas é uma verdade que eu tenho que dizer, por vezes há pessoas que estão na nossa vida e são pessoas tóxicas. E o mais importante é que elas não nos acrescentam nada, ou não nos trazem nada que nos acrescentam. Então, se nós não estamos bem ao pé dessas pessoas, infelizmente o que é que temos que fazer? Afastar-nos delas. Porquê? Porque elas não nos trazem nada de bom. Porque há pessoas que nos ligam logo de manhã com coisas negativas, eu não estou bem, aconteceu-me isto e aquilo outro, mas quando a pessoa nos pode abordar em algo que quer resolver, tudo bem. Mas quando as pessoas estão consistentemente, todos os dias, nesse buraco que não tem luz, mas não querem sair de lá, então o que é que acontece? Elas também nos puxam para esse buraco sem luz. Porque é verdade, vocês devem ter esta experiência que é, vocês até estão muito bem, e se de repente alguém vos aborda com uma história muito triste, já deve ter muda toda a energia por dentro.
É verdade. tu até também ficas nervosa. Então quer dizer que essa pessoa teve a capacidade de mudar o teu estado emocional. É verdade. Certo? Obviamente que isto pode acontecer. a Isto é qualquer pessoa, energia. porque isto é energia. Agora, quando isto é sistemático, uma pessoa tem É um sinal. uma amizade assim sistemática, não é benéfico para nós. Então a pessoa diz-nos assim, então mas não estás a ser má ou maldosa porque estás a afastar-te dessa pessoa e não estás a ajudá-la, mas aqui o importante é, a pessoa pode não querer ajuda. Também há um lema de psicologia que diz que eu só posso tratar uma pessoa se ela aceitar o tratamento. Sem dúvida. Concordo. Se a pessoa não se quiser 1000%. libertar daquilo que a está a intoxicar, eu não tenho esse poder, porque o poder está dentro da pessoa. Uau! Olha, eu vou dizer uma coisa, isto é uma consulta de psicoterapia, gente. Isto é que é autoconhecimento e ferramentas para o próprio autodesenvolvimento. Claro que sim. É assim, há muito mais assuntos que a gente deve abordar e vamos abordar porque eu acho que isto cada vez há mais interesse de parte das pessoas. Claro que Eu nos sim. últimos tempos, quando comecei a partilhar o meu testemunho das pessoas, foi pelo facto de, eu própria comecei a procurar testemunhos e as pessoas não falam, não expressam, não berram, não gritam, não deitam cá para fora. Eu comecei a perceber que em Portugal há de facto muita pouca partilha. Há muito lá fora, Brasil, América, tudo, mas há uma verdade. coisa. E em Portugal as pessoas são muito Sim. chatas. É guarda tudo para ela. E eu comecei a perceber que, depois às tantas, eu já sou uma pessoa com energia e comecei a partilhar alguns e de facto vi um interesse por parte das pessoas de começarem a seguir, a ouvir os conselhos e as mensagens começaram a seguir, a questionar de como é que têm essa capacidade. E é muito importante também chegar a essa fase de perguntar, de questionar o que é que tu fizeste para fazer semelhante ou para tentar. Claro que sim. E eu acho que nós, sem perguntarmos, sem irmos à procura de respostas, jamais saímos do buraco. Eu acho que nós temos tantos assuntos que nós podemos abordar relacionados com isso e aproveitar esta onda este ano, que vai ser, eu acho que vai ser o bom para toda a gente, e também acompanhar a evolução das mentes humanas. Claro que sim. Portanto, eu acho que também é muito importante as pessoas procurarem, quando não se estão a sentir bem, procurem um melhor, a melhor pessoa, a melhor profissional que vocês se identifiquem. Mesmo que não se identifiquem com este tipo, experimentem coisas, mas o importante eu acho que é sempre pedir. Claro que sim, e é isso, essa palavra, agora eu vou buscar essa palavra que tu disseste agora, é nós para estarmos a fazer terapia com uma pessoa, nós temos que nos identificar com ela. Sem dúvida. Porque se a pessoa não nos disser nada e nós estivermos lá numa questão de frete, nós não vamos levar nada de bom para casa. Então é estar com uma pessoa com quem se identifiquem, com quem sintam que essa energia se conecta com a vossa, para vocês poderem retirar tudo de bom e poderem depois levar para casa para trabalharem em si, obviamente. Sem dúvida. Agora, só para a gente acabar aqui o vídeo, eu estou ali atrás da câmara, está um livro que eu posso partilhar com eles mais uma vez. Claro que sim. Pronto, eu vou partilhar com vocês um dos livros que a Sandrine me aconselhou numa das primeiras sessões, segunda, terceira, já não me lembro. Ela tem aqui atrás, eu já vou mostrar, tem aqui atrás uma biblioteca. E acredito que tu aconselhas um livro a cada caso, porque cada caso é um caso. É verdade. Este, na altura É que eu verdade. comecei a ler, Era o que se identificava. é porque tu achaste isso. Eu já tinha partilhado em vídeos anteriores que foi o livro que eu comecei a perceber até o nosso organismo, como é que funciona as questões do coração, do fígado, tudo, como é que funciona a mente. E este livro magnífico tem as respostas todas. Eu acho que também é importante dizer às pessoas quase que foram as ferramentas e cada livro acho que também é adequado para todas as pessoas. Sim, Acho que a leitura também é muito importante. É verdade, Pronto. é verdade. Porque a leitura, o que é que ela vem nos fazer? Ela vem nos fazer crescer, não é? De tantos conceitos que há, que é que a cura está dentro do nosso corpo. Isso é uma das coisas que está mais provada. I'm a diamond, not a piece of glass. Break my heart, you can kiss my ass. Walk away like I never knew ya. Got a new man, what's it to